Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tourism Meeting. O Tourism Meeting é o nosso espaço digital, quinzenal, das quartas-feiras à noite, onde procuramos construir massa crítica à volta do turismo em espaço rural e tudo o que ele envolve. Temos como conferencistas alguém que aceita o nosso desafio de vir vir falar sobre um tema e responder às questões que os nossos participantes coloquem por escrito no bate-papo do Zoom. Hoje temos como tema benchmarking em turismo em espaço rural. É conferencista Kevin Wadsworth, peço desculpa do meu inglês, Hemsworth. as minhas desculpas. Sei lá. É alguém que, na minha opinião, tem um percurso notável. Não é fácil encontrar alguém com uma carreira e com um percurso deste nível, alguém que tem conhecimento prático empresarial, dezenas de anos, e alguém que tem uma carreira académica sólida e também construída muito ao longo do tempo. Alguém que faz consultoria nacional, mas também faz consultoria internacional. Portanto, temos aqui um conferencista que domina como muito poucos estas temáticas do turismo e que nos vem falar sobre benchmarking em turismo em espaço rural. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Panhaja, eu. tem a palavra. Ok, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, só para dar aqui um bocado o enquadramento, digamos, Já, daquilo. já estamos a ver. Já estão a ver? Sim, Ótimo. sim. Ok, então, muito obrigado. O meu nome é Kevin Hemsworth, como já o Dr. José Martins já teve a amabilidade de me apresentar. Eu estou na hotelaria há já para aí uns 30 e tal anos, quase 40, um, e tenho tido algumas experiências diferentes, digamos, na área. Eu também já ajudei um, algumas situações de turismo rural, embora a minha especialidade tivesse sido hotéis, onde eu efetivamente trabalhei mais, mas o conceito de benchmarking, efetivamente, vindo de uma perspectiva empresarial, tem, a meu ver, uma conotação um bocadinho diferente no que diz respeito ao turismo rural, porque efetivamente eu acho que até poderá ter mais sucesso e não tenho, digamos, grandes evidências de que isso esteja a acontecer. Então, eu vou utilizar este termo, a ruralidade. Normalmente, quando falamos da ruralidade, o setor dominante que acontece na ruralidade, ou digamos no interior, é a atividade agrícola, é a silvicultura, é a pecuária e é também a agroindústria. Portanto, um, estão muito vincadas estas atividades e se há algum tempo atrás isto era considerado, digamos, algo que nas cidades não era apreciado, hoje em dia as pessoas gostam da ideia de efetivamente irem ao espaço aberto, conhecerem as atividades diferentes e, portanto, digamos que conhecer algo mais da atividade rural. Obviamente que houve, digamos, uma movimentação populacional que tem a ver, portanto, com o êxodo rural que levou as pessoas às cidades e isso quer dizer que muitas vezes no interior sentimos uma baixa densidade populacional que poderá ser um problema. E é um problema se hoje em dia, sobretudo para as profissões da parte da hotelaria, se é um problema termos, digamos, pessoas vocacionadas para digamos, trabalhar em hotéis ou trabalhar em alojamento local ou trabalhar em algumas atividades ligadas à restauração ou à hotelaria,
no interior isto torna-se se calhar ainda mais crítico. Portanto, há aqui, sofre-se um bocado do isolamento pelo facto de estarmos a falar de uma área que não é muito trabalhada no interior. Sabemos que existem algumas escolas no interior para formar pessoas nesta área, mas efetivamente há pouca gente para trabalhar. Ora, aquilo que tem de vantagem, digamos, a ruralidade é que existe uma proximidade social, especialmente quando estamos a falar de áreas em que as pessoas se conhecem devido à sua atividade profissional. Esta proximidade social é, no fundo, um sentido de vizinhança, um sentido de comunidade que nas cidades fica um pouco esquecido, fica mesmo um pouco posto de parte, porque há imensa gente, sobretudo na área de turismo e da hotelaria, há imensa gente que está a trabalhar nesta área. Há também, como se sabe, poder-me-ão dizer se calhar melhor, existe uma ideia de que as pessoas, portanto, no interior, acabam por ter mais do que uma atividade. Portanto, há pluriatividade. Não só têm as suas explorações agrícolas ligadas à pecuária, mas têm também, para completar, acabam por fazer algumas outras atividades ligadas a outras áreas, o que lhes dá, digamos, uma multicompetência que é muito apetecível, sobretudo quando as pessoas querem ir para a área do turismo. Igualmente, há uma diversificação de atividades que é possível no interior e que muitas vezes não é possível nas grandes cidades. E o turismo é precisamente uma delas. O turismo, hoje em dia, depois de Porter ter, para aí há 20 anos atrás, ter dito que o turismo rural era uma das atividades que iria explodir, portanto, em Portugal, e depois da alteração da legislação em que dava, digamos, um protagonismo diferente ao alojamento local, vemos que o turismo tem efetivamente crescido imenso no interior e nas zonas rurais. Vemos também que há uma diversificação de atividades no sentido dos serviços de apoio ao turismo, no artesanato e também na valorização do património, em que muitas vezes o património histórico, portanto, os monumentos e algum património, digamos, não propriamente histórico, mas ligado à área rural, é muito valorizado e é, sobretudo, por parte das pessoas que são, no fundo, a comunidade que protege esta área, são muito mais ativos neste processo. Portanto, vemos agora alguma inovação, vemos que existe já uma ligação muito forte às novas tecnologias, para expor, digamos, o tipo de atividades que se podem fazer no turismo, portanto, no interior, e vemos também que há, então, uma exposição nos média que acaba por ser muito vantajosa, porque são coisas muito únicas, não é como um hotel no centro da cidade, em que existem mais 150 hotéis, mas sim alguma coisa que está muito ligado ao local onde portanto, criada este alojamento local ou este turismo no espaço rural, seja ele atividades de turismo no espaço rural, seja ele alojamento, porque vemos que hoje em dia também temos muitas atividades ligadas com o exterior e que, obviamente, procuram locais no exterior. Então, existe aqui uma porta para oportunidade que deve ser explorada ao máximo. Portanto, aqui no turismo, esta oportunidade
tem a ver com criar aquilo que se chamam os destinos turísticos. Ora, num destino turístico, normalmente nós consideramos as várias empresas e as várias atividades que acabam por acontecer num determinado destino, e, sobretudo, o que vemos é que nos destinos turísticos interiores há uma necessidade muito maior de se fazer, digamos, um inventário daquilo que é possível fazer. Portanto, os indicadores, temos, no que diz respeito aos indicadores chaves de desempenho, ou os Key Performance Indicators, os KPIs, vemos que a taxa de ocupação dos alojamentos no espaço rural, o índice de frequência, ou seja, a frequência, no fundo é a taxa de ocupação dupla ou tripla que acontece nestes destinos, o RevPAR, que é a receita por quarto construído, é efetivamente um valor interessante para quem investe, saber quanto é que tem de receita por cada uma das unidades de alojamento que construiu. Portanto, estes são alguns dos KPIs. A duração média de estadia também é importante, uma vez que, sobretudo no pós-Covid, nós vemos que portanto, deve haver alguma memória sobre aquilo que aconteceu no Covid. Como as pessoas não podiam viajar, houve muita gente que efetivamente optou por fazer turismo rural, portanto, ir para sítios mais isolados, ir para sítios onde haveria natureza e possibilidade de poderem estar isolados, mas num espaço agradável. Vemos que a duração média de estadia acabou por aumentar e acabou também por criar alguns hábitos de ir para o campo em vez de ir, por exemplo, viajar para o estrangeiro ou mesmo ir para as zonas de praia. A captação de refeições, no caso de ser, digamos, uma coisa que é efetivamente oferecida como uma opção de negócio, portanto, ter ou não, ou fornecer ou não refeições dentro do turismo rural. Pronto, há algumas outras informações que são interessantes de saber e colecionar e que se acaba por ver que, em muitos dos casos, nós tendemos a negligenciá-los, como é o caso das nacionalidades, ou seja, quais são as nacionalidades que acabam por utilizar o turismo rural, e vemos agora uma alteração bastante grande àquilo que era anteriormente. Hoje em dia, claro, neste momento os americanos não viajam tanto, como é normal, mas vemos que há muita população, sobretudo a população da saudade, não é? Os imigrantes, as pessoas que vão visitar a família, que acabam também por ficar nas zonas de interior. Vemos também que é importante nós sabermos as fontes de reserva, ou seja, por onde é que vêm as reservas, e aqui de salientar que, em muitos dos casos, os turismos rurais acabam por fazer um site e acabam por ter um contacto direto, embora no início da atividade seja muito normal que as pessoas, digamos, optem por utilizar o Booking como uma das alternativas, e ilicitamente, uma das alternativas para conseguir, digamos, criar um pacote de reservas para começar o negócio. Vemos também que os ratings das plataformas de reservas e os próprios, digamos, agora não está a lembrar o nome do TripAdvisor, não é? Acabam por dar, digamos, uma determinada reputação aos turismos rurais, assim como dá também aos hotéis, que se preocupam bastante com este tipo de comentários que as pessoas fazem e, portanto, há aqui, digamos, algumas coisas que devem ser respondidas. E pronto, e vemos também aqui que é necessário ver, digamos, a taxa de fidelização, ou seja, os clientes repetidos. Portanto,
Aquilo que nós estamos aqui a ver são uma série de indicadores-chave de desempenho que, em muitos dos casos, o que acaba por acontecer é que, pensando nós que estamos numa pequena atividade, com, portanto, normalmente, unidades que têm até 9 unidades de alojamento, ou quartos, ou casas, ou bangalôs, o que for, vemos que colecionar esta informação poder nos ajudar bastante a tomar decisões. Portanto, nesta perspectiva, esta informação também nos vai servir para nós podermos fazer um bocado a comparação. E, portanto, quando nós criamos as infraestruturas, temos que pensar também nestes KPIs, no sentido de nos poder ajudar a definir como é que vai ser a nossa infraestrutura, como é que vai ser, digamos, o nosso negócio. Ok, então os serviços básicos que nós conhecemos em toda a área de hospitalidade, a primeira, obviamente, é o alojamento. O facto ou não de servirmos um pequeno almoço é efetivamente um fator que nos pode ajudar, uma vez que é uma simplificação da vida ao cliente. Portanto, quando nos comparamos, digamos, com as outras entidades, perguntamos como é que são os serviços básicos, na verdade. Vemos também o facto de algumas das unidades terem ou não uma kitchenette para as pessoas poderem ir em família, ou levarem as crianças, ou poderem confeccionar uma pequena refeição. Se a unidade fornece ou não refeições, ainda que programadas, e se tem, por exemplo, uma ideia sobre aquilo que uma família realmente necessita. Portanto, neste caso, ter berços ou qualquer outra coisa do género. Quando falamos também aqui dos berços, também falamos das atividades para as crianças, porque o turismo rural acaba por ser, digamos, apetecível às famílias que têm crianças, uma vez que aquilo que se pretende é que as pessoas andem ao ar livre, que conheçam, digamos, o interior, que conheçam uma coisa diferente daquilo que é nas cidades, e efetivamente um dos serviços básicos que pode ser determinante para ser uma proposta mais apelativa são efetivamente as atividades para as crianças. Hoje em dia estamos muito na moda do pet friendly, ou seja, existem muitas famílias que viajam com animais, os animais são parte da família e, portanto, ter a informação e poder verificar com as outras entidades, as outras unidades, se são ou não pet friendly, se aceitam animais, é também um fator que acaba por ser importante para a escolha da unidade. E depois, se tem uma atividade agrícola associada ao alojamento, portanto, ao local onde o alojamento vai acontecer. Se tem, por exemplo, piscina, que é essencial, sobretudo na altura do verão, pronto. E também determinar qual é o enquadramento da própria unidade. Se está no meio da floresta, se está no meio dos campos, se está junto à praia. Algumas, sobretudo na Costa Vicentina, vê-se, por exemplo, muitas unidades de turismo rural que estão ligadas à cidade da praia, se tem vinhas ou se está no meio das vinhas e, portanto, se tem à volta alguns monumentos ou algumas atrações para ver. Portanto, estes são, digamos, este no fundo é o perfil que nós temos que ter para podermos fazer algum tipo de comparação. E quando nós comparamos, efetivamente, nós queremos é fazer uma medição do nosso desempenho versus o desempenho da outra unidade. Ora, numa perspectiva de comparação, nós não temos muita informação.
E, portanto, isto acaba por ser algo, entre aspas, egoísta, ou seja, acaba por ser um olhar para o nosso vizinho, algo invejoso, por assim dizer, estou a brincar, claro. Mas aquilo que nós acabamos por fazer é simplesmente observar as diferenças. E tiramos uma conclusão intuitiva daquilo que são os serviços que efetivamente a concorrência, neste caso, está ou não a oferecer aos seus clientes. Portanto, acabamos por não saber qual é a causa e efeito do possível sucesso que os outros têm. Ora, nesta perspectiva, nós aquilo para que olhamos é em ter vantagem competitiva, ou seja, nós não sabemos perfeitamente quanto é que os outros estão a faturar, mas tentamos ter uma vantagem competitiva no sentido em que nós, pelo menos, procuramos ter o maior lucro possível, a maior ocupação possível e, se calhar, uma duração de estadia maior, e acabar por olhar para o calendário e ver onde é que nós temos as oportunidades para podermos alugar quartos ou alojamento em alturas em que isso não é expectável. No benchmarking, já vemos, digamos, uma outra perspectiva. E esta perspectiva é muito mais construtiva, é uma perspectiva de cooperação, de interajuda e de boa vizinhança. E que tem, obviamente, vantagens de parte a parte. Ok, então o benchmarking acaba por ser um processo analítico dos dados que nós temos ao nosso dispor. Exige, obviamente, uma colaboração das partes, exige que as pessoas queiram efetivamente partilhar informação da mesma forma como os outros partilham informação. Poderá ser, digamos, sem saber a cara ou sabendo quem é a cara de quem está a dar, digamos, estes dados. Portanto, exige uma recolha de dados, seja ela anónima ou não, e esta recolha de dados terá que ser feita, digamos, por uma entidade ou alguém, uma organização, nem que seja, digamos, a organização dos vários participantes num grupo de interesse, não é? Há uma análise dos processos de conseguir reservas, de conseguir notoriedade de uma determinada unidade e mesmo de pôr, digamos, visível uma unidade ou todas as unidades em especial. Portanto, aqui estamos a falar de uma situação em que temos, digamos, um sentido cooperativo. Portanto, utilizamos e vemos as boas práticas dos vários participantes deste processo e, efetivamente, procuramos, sim, uma melhoria contínua que é extensível a todos. Portanto, no fundo, isto é um pouco um sentido de cadeia, em que as sinergias que acontecem entre portanto, as organizações que estão interessadas em participar, em partilhar e colher, digamos, a informação deste tipo de práticas, podem efetivamente aplicar individualmente e em grupo algumas melhorias que efetivamente podem trazer frutos interessantes. Então, aquilo que vemos é que, quando falamos de comparação e benchmarking, estamos a falar de uma diferença entre uma perspectiva de intervenção individual versus uma perspectiva de intervenção de grupo. Estamos também a pensar que, na comparação, existe algo mais de improviso, portanto, em que não temos a ideia da causa e efeito daquilo que nós vamos fazer, versus uma estratégia, uma perspectiva de grupo em que se pode constituir uma estratégia de visibilidade e mesmo de apresentação ao público que possa estar interessado neste género de alojamento.
Portanto, desta forma, aquilo que nós vemos é que, enquanto no individual nós temos os objetivos individuais, portanto, na comparação, nós, no benchmarking, temos objetivos de grupo. Vemos também que quando estamos na iniciativa individual, portanto, na comparação, a iniciativa é individualmente orientada. Obviamente que aquilo que nós pretendemos é que o nosso negócio tenha um resultado positivo, mas estamos pouco preocupados com aquilo que é o negócio da área onde a gente está. E isso, digamos que, por vezes, funciona contra nós próprios. Aqui, no benchmarking, estamos a falar de uma sinergia concertada, de uma estratégia global portanto, deste grupo de pessoas que quer efetivamente levantar, digamos, os seus negócios. E vemos que na comparação estamos a falar de concorrência, enquanto que no benchmarking estamos a falar de coliderança. Ou seja, nós, no fundo, é que escolhemos a forma como nós queremos estar no mercado e vamos liderar essa estratégia de forma a conseguir os resultados que nós queremos. Seja através da partilha de dados, seja através da partilha de objetivos globais que nós efetivamente procuramos ter. Portanto, aqui a comparação é clara e o benchmarking aqui aparece como uma rede de pessoas que se interajudam para conseguir que os seus vários negócios possam florescer e possam efetivamente ter resultados diferentes. Portanto, estamos aqui a falar de um sentido de cooperativa, digamos, a união faz a força. Esta frase é muito conhecida, sem qualquer conotação política, mas efetivamente é verdade. A união faz a força. E o benchmarking permite que efetivamente isto possa ter um efeito. Porquê? Não estamos a combater uns com os outros, estamos sim a trabalhar em conjunto. Portanto, aqui existe, digamos, a possibilidade de cada um ter uma especialização da oferta que vai dar, há uma diversidade de oferta clara, porque efetivamente as unidades são diferentes, há uma oferta concertada no sentido em que não oferecemos só uma unidade, mas oferecemos um grupo de unidades que efetivamente poderão ajudar a que tenha mais massa crítica. Portanto, é uma oferta com massa crítica, efetivamente. Há um ajustamento de tarifas que se pode conseguir através deste tipo de atividade, através do benchmarking, para conseguir, digamos, nivelar os preços de oferta no mercado, mesmo que seja comparando com unidades de outras regiões. Pode haver, efetivamente, uma partilha de clientes. Hoje em dia, acaba por se ver que algumas empresas fazem mesmo algumas atividades de incentivo aos seus colaboradores, atividades exteriores de coaching e de espírito de equipa, que vão para áreas rurais e que, portanto, uma unidade pode não chegar para poder fazer essas atividades. Portanto, aqui pode haver uma partilha de clientes entre várias unidades. Portanto, também pode haver, e se isto fosse num mundo fantástico, nós saberíamos que isto existe em algumas cidades, há alguns centros de compras que fazem, digamos, sinergias no sentido, precisamente, de terem massa crítica de fornecimento e que, portanto, partilham fornecedores precisamente com essa massa crítica. Eu estou a pensar, por exemplo, numa das atividades que muitas vezes no espaço rural acaba por acontecer desta partilha de fornecedores, é, por exemplo, a lavandaria. O facto de as unidades escolherem ou não terem uma lavandaria exterior pode muitas vezes ser facilitado o processo de fornecimento deste serviço se houver mais do que uma unidade na região que efetivamente tenha esta necessidade.
inclusive se for negociado em conjunto, também pode ter alguns benefícios financeiros. Portanto, esta parte é um bocado mais complicada, a partilha de profissionais, mas sobretudo se estamos a falar de unidades de turismo rural que, por exemplo, têm alguns espaços para eventos, há aqui uma carteira de profissionais que pode rodar por várias unidades de turismo rural. Temos também os benefícios que podem acontecer. Efetivamente, pode haver condições globais melhores pelo facto de estarmos a trabalhar em conjunto, uma maior visibilidade no mercado e, sobretudo, online, que hoje em dia é extremamente importante, uma oferta concertada e uma voz social mais poderosa junto, por exemplo, portanto, das instituições públicas, das câmaras municipais, das regiões de turismo, etc. O facto de se funcionar em conjunto faz com que esta voz social mais poderosa possa efetivamente ajudar a reivindicar coisas como placas de sinalização para os turismos rurais, melhores acessos, melhor informação nas próprias câmaras. Portanto, efetivamente, é muito mais poderoso nós funcionarmos em grupo do que individualmente. Portanto, pode haver, inclusive, a possibilidade de fazer a criação de novas atividades pró-turísticas, digamos, e criar, sobretudo, uma identidade turística de uma região. Portanto, com esta combinação de esforços, acabamos por completar aquilo que é a oferta turística que uma região pode ter e que pode fazer a diferença para conseguirmos, digamos, obter resultados melhores. Portanto, esta, digamos, é uma opção algo cooperativa que o próprio benchmarking traz portanto, às unidades que participam nisso. Há também, digamos, com o benchmarking, uma opção que pode ser, por exemplo, estarmos a falar ou a compararmos ou a partilhar dados com unidades que estão no outro lado do país e de onde nós podemos aprender muito sobre a forma como eles trabalham. E, portanto, essa possibilidade permite, digamos, um conhecimento de experiências, uma partilha de boas práticas. Claro que há uma opção colaborativa direta, que é falar diretamente com uma unidade e conseguir, digamos, partilhar dados, comparar dados, o que é que você fez, o que é que você não fez, para conseguir este resultado. Portanto, os serviços na região que são partilháveis e coordenáveis, existem alguns e que podem ser uma boa opção para toda a gente partilhar. E neste caso, por exemplo, o aluguer de bicicletas, em vez de cada uma das unidades investir nisso, pode haver, digamos, uma especialização de uma atividade, assim como os guias turísticos, as próprias atividades náuticas e tudo que seja material que envolva, o equipamento que envolva isso, os safaris, na sua perspectiva portuguesa, não é? Mesmo a organização de caminhadas, coisas como a observação de pássaros, que são atividades muito específicas e que uma unidade pode não conseguir investir para esta atividade acontecer, mas que no conjunto das várias empresas que estejam interessadas em ter algo mais para aumentar a duração média de estadia, isto pode ser uma opção. É a mesma coisa com a escalada ou com o parapente, o bungee jumping, que espero que não aconteça muito, porque isso é uma atividade bastante perigosa. Portanto, o ver as vistas, o próprio organizar de alguns circuitos que estão disponíveis numa área, as provas enogastronómicas, nem toda a gente o tem que fazer, mas sabendo que há alguns que são especializados nisto, porque não partilhar esforços no sentido de uns venderem aquilo que os outros estão a preparar.
tudo que sejam atividades rurais e que possa envolver, digamos, atividades específicas que as pessoas querem aprender e os próprios workshops sobre fazer compotas ou várias outras atividades que vão acontecendo nas unidades de turismo rural. Portanto, tudo isto é possível partilhar e coordenar entre as várias unidades, sabendo que se partilha a informação sobre elas. Portanto, o turismo rural tem efetivamente já algumas marcas que são muito conhecidas. Por exemplo, as aldeias históricas e de xisto é uma marca, é algo que as pessoas conhecem e quando vão à procura disto vão ver os vários locais onde isto pode acontecer. As rotas do vinho são um bom exemplo disto. Por exemplo, estes exemplos da Estrada Nacional número 2, portanto, o percurso da Estrada Nacional número 2 é já, digamos, uma marca de alguma comparação ao longo desta via. A Costa Vicentina tem, por exemplo, as Casas Brancas, no Alentejo, que é uma organização de vários turismos rurais ou alojamentos locais. Temos também no Minho a Turiabe, que faz numa outra perspectiva, digamos, alguma identificação de marca daquilo que estão a vender. E no Val do Douro e na Serra da Rábida temos também digamos, alguma identidade. Portanto, aqui o interesse do benchmarking será efetivamente criar algum tipo de marca, algum tipo de identidade que ajude o turismo rural a crescer e a solidificar aquilo que é a sua imagem perante o público. Portanto, a mensagem é: não temos que estar sozinhos, temos sim que procurar quem nos pode ajudar neste processo e, portanto, união faz a força neste caso. E pronto. Agradeço a excelente apresentação e passarmos então às questões, que já temos aqui algumas. O Pedro Sousa pergunta: tendo por base a sua experiência e conhecimento, como caracteriza uma unidade de turismo em espaço rural que cria valor acrescentado real? Que métricas recomenda que se utilizem para este efeito? Métricas, desculpe, foi isso que disse? Que métricas recomenda que se utilizem para este efeito? Portanto, no fundo, quando estamos a falar de métricas, estamos a falar de dados que possam ser são os tais KPIs, portanto, são alguns dados que nós conhecemos sobre a nossa unidade e que podem ser objeto de se tornarem um objetivo. Ou seja, tudo o que sejam estas métricas que nós conhecemos, se as conhecemos, e para isso temos que começar efetivamente a colecionar informação sobre nós mesmos, porque é que nós tivemos uma determinada ocupação a um preço médio nesta altura, usando o calendário, portanto, ver o que é que está a acontecer na região ao mesmo tempo. Essas métricas podem nos ajudar, por exemplo, a compreender que algumas das alturas em que nós tivemos uma determinada ocupação, e o Covid foi uma delas, mas algumas das alturas em que nós tivemos determinada ocupação, houve um motivo especial na região que movimentou isso. Ora, na perspectiva daquilo que é o revenue management, ou seja, a gestão de receitas, a gestão das nossas tarifas que nós pomos ao público, é uma oportunidade, obviamente, para nós, nas alturas em que temos mais procura, podermos aumentar um pouco os preços e termos uma maior rentabilidade devido à popularidade que uma determinada data tem junto do público que procura os nossos serviços. Portanto, aqui as métricas vão nos ajudar a tomar as decisões sobre os padrões de ocupação que nós vamos tendo ao longo do tempo. Se nós tivermos, e nesta perspectiva de benchmarking, se nós tivermos esta informação sobre várias unidades que estejam na região, não só toda a gente conhece os padrões,
como toda a gente pode reagir em bloco a uma determinada procura mediante o calendário. Não sei se fui claro e se. Creio que sim. Tem aqui uma questão da Sara Freitas, onde posso ir visitar turismo rural e aprender sobre boa gestão de custos e alojamento rural. Ora bom, isso é uma boa pergunta. Para já, eu presumo que a Sara diz isto porque ainda não tem, digamos, uma atividade de alojamento de turismo rural, não é? E, portanto, quer saber para poder construir, digamos, onde é que há de ir procurar esta informação. Na verdade, quando se abre, digamos, uma nova unidade, é o mais difícil de fazer. E eu digo isto no sentido em que não temos referências e pouca gente partilha aquilo que há concorrência que quer nascer, aquilo que faz e quanto é que recebe, e quanto é que ganha, e quanto é que são os custos. Portanto, um, o meu conselho neste caso, se é que ainda não existe esta relação de vizinhança em que possa partilhar destas informações, eu diria que a melhor forma será utilizar precisamente aquilo que eu mostrei, é o benchmarking direto, em que aquilo que quer abrir se assemelha a um outro negócio que está no outro lado do país, mas que, efetivamente, como não lhe traz concorrência, não vai afetar, digamos, o seu próprio negócio. Claro que para fazer isto, não é por telefone, porque as pessoas não acreditam, não é? Portanto, aí o melhor será escolher uma unidade, ou duas unidades, ou três unidades, ir visitá-las, ficar lá, conhecer o produto que eles têm, tentar nos identificar se o nosso produto tem alguma coisa a ver com aquilo que nos é proposto nesta unidade e conversar com os proprietários no sentido de saber se quer partilhar informação para efetivamente haver um crescimento comum nesta atividade de partilha de informação. Há alguns, já agora, há algumas pós-graduações que dão digamos, alguma perspectiva de como orçamentar um turismo rural, como olhar para o negócio de uma forma coerente, de uma forma rígida relativamente aos custos e às receitas, mas, efetivamente, isso já será um trabalho individual a fazer. Quais são as melhores plataformas informáticas para gestão da logística de um hotel rural com 25 quartos? Um hotel rural já é um hotel, efetivamente. Sim. Portanto, já é uma perspectiva um bocadinho diferente. As plataformas, quando me fala de plataformas de logística, eu não estou a perceber se me está a falar em termos de custos ou se me está a falar em termos de visibilidade no mercado que procura este tipo de hotel. Um hotel rural normalmente tem as mesmas obrigações que um outro hotel, não é? Que um qualquer hotel. Com a agravante de que normalmente os hotéis rurais devem ser ou de 4 ou de 5 estrelas, segundo a legislação portuguesa, a menos que ela tenha mudado desde há muito pouco tempo, o que quer dizer que existem efetivamente algumas obrigações em termos de orçamentação que faz com que se tenha mais serviços do que propriamente aquilo que é um alojamento local. Ora, nesta perspectiva, não existe propriamente uma plataforma, ou eu não conheço uma plataforma que me informe ou que me esclareça quais os custos que eu vou ter, mas numa perspectiva hoteleira, efetivamente há algumas fontes em termos de associações de hotéis que podem ajudar no sentido de fazer consultoria. Estou a falar de Aportes, da Aresp, de algumas associações de hoteleiros, assim como também as próprias associações de diretores de hotéis ou de hotéis em Portugal. Portanto, aí
a participação neste grupo, que no fundo acaba por ser uma boa fonte de benchmarking, são efetivamente locais onde se pode procurar alguma informação sobre a gestão e sobre os custos e as receitas que podem estar implicadas na própria existência de uma unidade destas. A Carla Oliveira pergunta: há empresas especializadas na prestação de serviços a turismos rurais ao nível da manutenção, como sejam internet, eletricidade, pichelaria, pintura, etc.? Ora bom, se existe para os hotéis, existe também, com certeza, empresas que podem prestar esse tipo de serviços. A questão que acontece é que, obviamente, elas são muito mais comuns nas grandes cidades, porque existe uma massa crítica e uma necessidade muito grande, é o que se chama a política de praça, não é? Em que se utiliza os serviços de manutenção mediante as necessidades que vai havendo de cada um dos clientes destas empresas. No interior, devo dizer que não tenho conhecimento, digamos, de uma empresa em específico que faça esse tipo de intervenção, mas existe com certeza algumas empresas que, fazendo intervenções em casas, ou em quintas, ou em propriedades, possam também fazer esse tipo de intervenção num turismo no espaço rural. Aqui, o que está em questão é que uma empresa deste género normalmente tem várias especialidades. Ou seja, se for o ar-condicionado, se for a pistolaria, se for questões de marcenaria, se for questões de telhados, etc., eles próprios também vão procurar empresas que façam outsourcing deste serviço. E, portanto, eles acabam por ser um go-between, um intermediário entre várias empresas para prestar esses serviços. A questão que se tem que pôr é se compensa ter efetivamente um interlocutor que traga esses serviços todos à sua unidade, ou se lhe compensa ter os vários contactos das várias pessoas. Porque localmente, às vezes, consegue-se contactos mais valiosos, pessoas mais ligadas a uma área rural e, portanto, que conhecem as características de uma área rural, enquanto que, se estamos a falar de uma empresa que tem que ir à cidade buscar, digamos, profissionais de uma determinada área, acaba por se fazer cobrar disso, faz um serviço mais caro e tem alguma limitação no que diz respeito à disponibilidade. A Joana Machado pergunta: do ponto de vista do benchmarking internacional, que países ou regiões conseguiram construir um destino rural verdadeiramente poderoso? Eu diria que a Espanha está muito bem. A Itália também tem, digamos, uma expressão bastante boa, mas eu diria que a Espanha tem efetivamente um produto algo semelhante ao nosso, com uma pequena diferença que é a Espanha muitas vezes fecha o turismo rural na altura em que sabe que não vai ter receita. Eles fazem isso, inclusive, com alguns hotéis. Portanto, eu procuraria em Espanha, em Itália e França, digamos que tem um outro enquadramento, mas também tem, digamos, essa expressão. Se formos para uma Inglaterra, a Inglaterra tem muito aquela perspectiva do bed and breakfast, portanto, não diria que é um produto semelhante àquilo que nós propomos, mas que tem algumas características que nós, inclusive, podemos importar para Portugal. Portanto, basicamente é isso. A Joana Machado também pergunta: como se constrói uma parceria com produtores locais que seja genuinamente vantajosa para ambas as partes e não apenas um acordo informal que acaba ao primeiro desentendimento ou apenas uma das partes fica com um valor acrescentado gerado? Ora bom,
Este é, diga, é uma pergunta bastante interessante. Envolve, envolve um sentido de cooperativa, e como em qualquer cooperativa, há que criar regras. Portanto, é preciso regulamentar internamente aquilo que é a participação de cada no calendário e, digamos, na prestação, e eu acho que é algo que não pode ser feito só a dois, porque só a dois zangam-se as comadres, não é? E a coisa dá para o torto. Portanto, efetivamente, eu acho que numa determinada região, e existe isto em alguns locais, numa determinada região, às vezes até é, digamos, o pelouro do turismo da região que acaba por unir as pessoas num determinado objetivo. E, se calhar, ter uma entidade reguladora como uma região de turismo ou uma Câmara que tenha um pelouro do turismo, se calhar acaba por ser mais eficaz em termos de conseguir que as pessoas compactuem com uma determinada filosofia de cooperação. Uma vez que, mais do que as municipalidades, eu acho que não existe quem queira efetivamente o benefício de toda a gente e que se faça a distribuição, digamos, destas vantagens para toda a gente do que efetivamente um município que quer ver o seu turismo crescer, que quer trazer mais receitas e mais turistas para a sua região. Portanto, para mim não pode ser uma coisa vista só a dois, tem que ser mais cooperativo e mais interventivo da parte dos participantes. Obrigado. André Santos, o marketing digital do meu hotel rural deve ser gerido por equipa interna ou ser externalizado em empresa especializada? Oh, isso é uma boa pergunta. Será que uma empresa externalizada compreende a ruralidade? Compreende, digamos, o posicionamento de um hotel rural face à concorrência? Um, eu diria que as empresas que lidam com o marketing digital de hotéis de uma cidade são mais especializados para um segmento de cliente diferente daqueles que são para uma zona de ruralidade. Um, o que é que é uma pergunta difícil. Eu não sei da existência de empresas que se especializem em marketing digital para empresas do interior, mas deve havê-las de certeza, porque hoje em dia nós vemos que existem, inclusive, algumas empresas de marketing digital, dada a sua não necessidade de estar ligado a uma região, uma vez que trabalha basicamente online, há de certeza nas cidades do interior algumas empresas que fazem este serviço. Ora, tendo essa vantagem de eles próprios estarem integrados num local com alguma ruralidade ou com algum isolamento, como o hotel também está, terão talvez uma noção mais clara daquilo que é a dificuldade em trazer para o interior algum público. Portanto, basicamente é isto que eu posso dizer, porque será, para isso eu teria que ter um conhecimento das empresas gerais de todo o serviço de marketing digital que existem. Agora, uma coisa é certa, a segmentação de clientela, obviamente que não é a mesma de uma empresa, de um hotel de cidade. E será possível que uma empresa que realmente seja responsável no sentido de fazer o melhor serviço para os seus clientes, poderá reconhecer essa diferença como uma oportunidade de crescimento. Poderá efetivamente um hotel rural ser
uma forma de olhar para fora da caixa e procurar um segmento de cliente diferente de uma forma diferente no que diz respeito ao marketing digital. Há que, se calhar, fazer alguns pedidos de propostas aos 2 ou 3 tipos de empresas que possam existir neste tempo. Obrigado, Ariana Martins Wally. Características gerais do agroturismo em relação às casas de campo. Quais as principais diferenças e qual a que terá melhores acessos a benefícios fiscais, programas de ajuda financeira? Ok. As casas de campo, digamos, a própria organização e mesmo aquilo que está na legislação define as casas de campo como efetivamente unidades isoladas que não precisam ou não precisam de pessoal ou não retêm, digamos, muitas pessoas a trabalhar na área. Em termos fiscais, eu não lhe sei dizer, não é a minha área, a fiscalidade. Aquilo que eu posso dizer é que dos vários incentivos que tem havido nas zonas portanto, nas regiões de turismo, são muito mais visíveis as que acontecem no turismo rural, ou uma unidade de turismo rural. E porquê? Porque envolve o trabalho do serviço. Okay? Não é unicamente o trabalho de limpeza, o de propriedade e o de manter a propriedade, mas existe, digamos, um serviço e existe também uma conotação muito ligada à hospitalidade. Ou seja, uma casa de turismo rural normalmente pretende que seja com um enquadramento familiar que recebe na sua casa alguém que, isto obviamente dependendo das formas como o segmento da própria empresa, mas envolve, digamos, o dono na atividade de receber. E isto, no que diz respeito ao conceito de turismo, é algo muito mais rico do que propriamente as casas de campo, porque as casas de campo, digamos, que, embora haja algumas aldeias que acabam por ter várias casas de campo, as casas de campo são muito autónomas no sentido em que a pessoa entra e sai e, em muitos dos casos, nem sequer há, digamos, um contacto com o proprietário, não há um contacto com as pessoas da comunidade ou da região onde elas estão inseridas. Portanto, eu tenho visto mais incentivos no sentido do turismo rural do que propriamente das casas de campo. Aliás, das casas de campo não conheço nenhum caso em que tenha havido, digamos, algum tipo de incentivos, seja económicos, seja em termos dos próprios serviços da municipalidade. O João Freitas pergunta: tem exemplos de parcerias que conheça, possam ser casos de estudo com forte impacto na experiência do visitante e na receita do operador? Uh, uh, não tenho especificamente. Não tenho especificamente, não. Digamos que, se nós olharmos para o princípio que existe neste momento de algumas associações de casas de turismo rural, existem aquelas que eu mostrei, por exemplo, as Casas Brancas no Alentejo, é um bom exemplo, digamos, de uma organização de casas de turismo rural ou alojamentos locais que se organizam no sentido de ter uma imagem e que têm mesmo, digamos, a possibilidade de partilhar reservas entre eles. É a única que eu conheço que possa dizer assim claramente, que possa ajudar nesse sentido, porque de outra forma a grande parte das unidades acaba por se associar a organizações como a Booking. Como é que se chega a uma comunidade rural quando se vem de fora? Existe muita desconfiança, por vezes, e como se ultrapassa e se gerem estas situações? Ora bom, isso é uma pergunta que deve fazer às outras pessoas de uma área rural. Agora, aquilo que eu sei é que quando nós trazemos um investimento, eu sei,
eu estou a compreender perfeitamente a pergunta, porque há muita gente que acaba ou por utilizar propriedades familiares, heranças, etc., ou que acabam por comprar um espaço para mudarem de vida, para irem para o turismo rural. Obviamente que há alguma desconfiança por parte de quem já lá está, de que vem aqui alguém tentar roubar-me o pão que está na minha mesa, não é? Um, Obviamente que é uma situação algo peculiar. O que eu acabo por achar é que quando se faz este tipo de mudanças, tem que se mostrar os benefícios que um, um, um investidor que vem de fora traz para a comunidade ao trazer um investimento deste género, ao trazer um negócio deste género. Aí tem que se ter, digamos, a destreza de envolver, digamos, a comunidade na participação de arranjar, por exemplo, algumas formas das pessoas contribuírem com o trabalho, alguns produtos que possam ser feitos na região, serem vendidos por esta unidade, ou mesmo abrir a casa para que os outros possam ver o que é que lá está. Isto parece estranho, mas raramente quando nós entramos numa região, nós abrimos a casa para que os outros possam vir visitar como é que é. E isso é não só uma boa noção de boa vizinhança, mas também simplifica as relações que se tem com as pessoas de uma determinada comunidade em que nós somos os que estão de fora, não é? Claro. Abrimos a porta às nossas casas. Isso para mim, é uma boa estratégia. Ok, o nosso tempo passou rápido, foi extremamente interessante. Nesta parte final, eu costumo pedir aos nossos conferencistas para nos deixarem duas ou três notas para a memória futura sobre esta conferência, sobre o que expuseram e depois, com base nas perguntas que foram feitas, o que é que nós devemos reter para construir esta massa crítica que queremos fazer no turismo em espaço rural. Ora bom, efetivamente, eu tenho uma posição muito, não sei se pode-se contrariar, como é óbvio. Eu acredito na comunidade, no poder da comunidade e no poder da partilha de informação. Portanto, durante os vários anos que eu passei em hotéis, em que não havia qualquer partilha de informação sobre as atividades, sobre os preços, sobre a forma como contratavam pessoas, não havia partilha, havia simplesmente uma concorrência desmedida para conseguir ter vantagem sobre os outros. Eu acho que o ambiente rural tem a vantagem de ter um aspecto de boa vizinhança que, efetivamente, às vezes não se consegue nos centros. Portanto, aquilo que eu acho é que desta perspectiva de querer crescer com o negócio, de entrar numa nova cidade, de procurar alguém que promova, digamos, as nossas unidades fora, porque é efetivamente um ambiente muito específico, muito especial, sendo rural, para os outros públicos, eu acho que deve haver um maior sentido de participação comunitária. Isso pode-se conseguir através portanto, dos departamentos de turismo ou dos pelouros do turismo das câmaras municipais. Normalmente as pessoas só lá vão procurar os apoios financeiros, alguma informação sobre a legalidade das coisas. Hoje em dia, eu acho que a mais-valia de estar num espaço rural é poder propor coisas a estes pelouros do turismo, propondo que sejam feitas atividades para todos, que sejam feitas condições para que toda a gente possa participar e que façam com que
o próprio turismo convida os outros a participar. E, portanto, isto traz vantagens como qualquer associação traz, simplesmente esta é pública. É pública e eles têm a obrigação de nos trazer algo. E, portanto, começar por aí, eu acho que é uma perspectiva inteligente de utilizar aquilo que nós temos ao nosso dispor, sem que tenhamos que dispor de dinheiro para constituir uma associação, para fazer uma série de atividades que normalmente um pelouro do turismo de uma região pode efetivamente ter e que tem orçamentos para isso, não é? Ok, excelente. Muito obrigado. Obrigado Obrigado eu pelo convite. por ter aceitado o nosso convite para expor as suas opiniões, a partir daí para construir massa crítica. Cada uma dos participantes tira as suas conclusões, o que concorda, o que discorda, e portanto aqui o que nós pretendemos é ouvir as opiniões de quem aceita o nosso desafio. Muito obrigada, um bem-aja, muito Obrigado obrigado a eu, todos que estiveram obrigado pelo connosco. convite. Até à E obrigado próxima. Um também a grande todos por me abraço. terem ouvido. Tá? Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Bem-aja. Deus.